nações, sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor, levareis a paz aos corações. A paz de Jesus, irmãos e irmãs, sou Fábio André, coordenador arquidiocesano do Ministério da Fé Política da RCC de Salvador. E dando continuidade à nossa série 5 minutos de doutrina social com o Ministério da Fé Política, hoje nós vamos abordar a questão de número 140 do DOCAT. E a pergunta: o que é a questão social? E a resposta do DOCAT: a industrialização e a expansão da economia do mercado livre deu origem, no século XIX, a um rápido e até então nunca visto desenvolvimento técnico e econômico na Europa. Deu-se um fluxo enorme de pessoas que vinham das regiões pobres à procura de uma vida melhor nas cidades industriais, em rápido crescimento, para trabalharem nas novas fábricas. Todavia, as suas esperanças foram muitas vezes frustradas. Na primeira fase da industrialização, muitos trabalhadores sofreram sob condições desumanas de salário e de trabalho. Eles e as suas famílias tinham muito pouco para viver, mas muito para morrer. Na época, ainda não havia segurança social para os casos de desemprego, de acidente ou de doença. Foi deste modo que surgiu uma nova classe ou camada social, o proletariado, que permaneceu excluído das bênçãos do bem-estar do povo, economicamente em ascensão, e ficou assim, do ponto de vista social, dependente do restante da sociedade. O DOCAT aqui então nos traz essa questão, né, importante para esse capítulo que a gente está tratando do trabalho, em que a gente vai ver justamente a questão do surgimento da doutrina social. A gente vai falar ainda disso nas próximas questões. Mas justamente do fenômeno da industrialização que aconteceu lá, começando pela Inglaterra, no século XIX, em que realmente houve um desenvolvimento acelerado para o que as pessoas estavam acostumadas na época. Era uma sociedade tipicamente agrícola e de repente começa a acontecer a mudança para uma sociedade mais industrializada. E essa industrialização trouxe riqueza, desenvolvimento para alguns, mas para a grande maioria, na verdade, foi só muito trabalho, sofrimento, esperança de riqueza, mas na prática isso não se concretizou. Então, muitas pessoas, como fala aqui o texto, né, foram em busca, né, desse desenvolvimento, dessa riqueza que estava acontecendo, mas infelizmente o que aconteceu foi que na época não haviam essa questão das leis trabalhistas, essa questão industrial estava começando, então não havia nenhum tipo de proteção e as pessoas trabalhavam, era quase um trabalho escravo, então trabalhavam sem a folga, o que a gente chama hoje, né, do domingo. Então pessoas trabalhavam, como a gente fala, né, de domingo a domingo, quase como um trabalho escravo, né? Tinha uma remuneração, mas era muito baixa, não era suficiente para manter a sua família, trabalhavam muitas horas por dia, 14, 16 horas por dia, mulheres e crianças também trabalhavam sem nenhum tipo de proteção, então quando as pessoas caíam doentes, não tinha ninguém para proteger, então de fato acabou sendo uma época em que o proletariado, como fala aqui, né, os operários, acabaram, né, sofrendo bastante. E a gente vê esses fenômenos, né, que acontecem no próprio Brasil, se a gente for lembrar lá da década de 80, 90, 70, 80, em que a população do Nordeste sofria muita seca e havia esse grande desenvolvimento lá no Nordeste, especialmente São Paulo, Rio de Janeiro, que muitas pessoas migraram, saíram das suas cidades do Nordeste com aquela promessa de que iam ganhar dinheiro lá no Sudeste, lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, e acabaram que lá, né, ficaram marginalizados, não tinham muita qualificação no seu trabalho, então
os salários que receberam baixos, tiveram que a condição de habitação também era precária, tiveram que morar, né, naquelas grandes favelas que foram surgindo por conta disso, e aquele sonho da riqueza acabou sendo frustrado. Então isso que a gente vê também que aconteceu nesse início, e muitos setores da sociedade se pronunciaram contra isso, e a igreja foi justamente uma das que efetuou seu pronunciamento, e a partir daí a gente vai começar a falar sobre a doutrina social da igreja, que a gente vai ver nas próximas questões. Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe, comente, divulgue nas suas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube da RCC Salvador. Deus te abençoe. Sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor, levareis a paz aos corações.